Amados, salve a todos com a santa paz do nosso Criador. Eu vou falar sobre essa última reunião de Renato Cardoso com os pastores e bispos da Universal. E Renato Cardoso estava furioso, aos gritos e aos berros. Falou poucas e boas aos pastores, chamou de caídos, uma série de ofensas, porque os pastores não têm mais, acho que argumento para convencer as pessoas a doarem bens materiais. E aí o desespero bateu no Renatão Cardosão, porque ele pode perder o Brasil, mesmo ele sendo o genro do dono do negócio. O cargo dele é que ele não está seguro aqui no Brasil. Ele não tem assim uma garantia de que uma hora ou outra o Macedão pode tirar ele fora da jogada e botar outro cara que dê mais resultado aqui no Brasil. Aí o Renato Cardoso soltou umas bravatas para cima dos pastores, tentando botar terror psicológico para que eles consigam arrecadar mais. Ele falando falando as coisas que não tem nada a ver, mas tudo pressão psicológica para que venha mais resultados de bens materiais. Que o resultado que eles estão preocupados é com isso, amados. Bens materiais. Nos traga dinheiro, que aí você fica bem conosco. Faça o local onde você está render, que tu vai para um local melhor ainda. Tu vai para um local 5 estrelas. Tu vai ganhar viagem de fim de ano, tu vai ganhar carrão, várias vantagens para quem arrebentar. Mas está difícil, o pessoal não está conseguindo mais. São raros os que ainda conseguem. É óbvio que ainda tem muita gente ainda iludibriada com essa gente, com esse comércio. Fizeram as pessoas de comércio, fizeram uma barganha com o ser humano. Esse dito evangelho que as religiões neopentecostais ou pentecostais oferece é um evangelho de barganha, que você tem que chegar junto com Deus. Só que entre esse Deus que eles falam tem um intermediário, e normalmente eu creio que essa grana nunca passou do intermediário, só fica no cara que diz que é para a obra de Deus. Por exemplo, eu sou dono de uma religião, euzinho aqui. Aí eu tenho 100 salão de religião. E aí aquele salão tem uns que dá mais, que dá menos. Aí é óbvio que eu vou me agradar do cara que está me trazendo mais lucro para a obra de Deus. Mas esse dinheiro quem administra sou eu. Eu acabo me tornando poderoso, porque quem controla bens financeiros e bens materiais se torna poderoso. Eu já acompanhei pessoas que saíram do nada, de uma vida de funcionário, onde tem que ralar para ganhar, sei lá, R$2.000 por mês, ou R$1.500 por mês. Para chegar a um patamar dessa pessoa ganhar R$100.000 por mês, R$200.000 por mês. Aí muda de figura, né? Sem precisar se esforçar, só administrando, só pegando no pé dos outros, só ameaçando. Quero ver resultado aí. Eu sei que entra tanto e tanto e tanto aí. Eu quero o resultado. Se não, vou te trocar. Eles pegam e colocam, contratam outro cara e coloca no local. E é assim. A igreja a igreja do sal aí, a religião do sal, que a gente não pode chamar esses trem de igreja, pois igreja só existe uma, amados. Igreja verdadeira é só uma. E quem faz parte dessa igreja verdadeira é quem pratica o evangelho e está trilhando os caminhos verdadeiros do nosso Salvador. Então, para não fugir do assunto, Renatão Cardosão tá muito nervoso. Eu creio que é a pressão vinda lá de um pouquinho mais acima que ele, querendo resultados, porque esse ano ainda por cima é ano de eleição. E eles precisam eleger o máximo de prefeito e de vereadores possível.
e o partido da Igreja do Sal aí só tem uma... Por exemplo, o Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro é controlada por esse povo da Igreja do Sal. E é provável que lá eles possam perder, pois o negócio está complicado lá. Escândalos, muito escândalo lá pro lado do Trivela, lá do Marcelo Trivela, que é sobrinho do dono da Igreja do Sal. E o Trivela tá provável que não vai conseguir a reeleição lá. É óbvio que eles vão tentar fazer o máximo de conchavos, de costurar alianças, até com outras religiões, como a do Valdomijo e outros tantos, a do Maulacraia, que eles, lá no Rio de Janeiro, o Maulacraia é muito forte. Então eles vão tentar costurar alianças desse tipo para tentar reeleger Trivela de novo. Mas Trivela, hoje mesmo saiu uma notícia aí a respeito de Trivela. Talvez eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, sobre o sobrinho da igreja do dono do sal aí, da Igreja do Sal, que o negócio tá feio lá pro lado do Rio de Janeiro. A saúde lá tá uma bagunça. E outra, você não vê evolução no que a gente vê de notícia do Rio de Janeiro. A gente não vê uma evolução para dizer, ó, Trivela tem tudo para ser reeleito. Então o negócio tá feio. Se comenta até que possa vir um bispo que saiu meio que corrido aí do Rio de Janeiro há um pouco tempo atrás, voltar para tentar ver se agiliza, se colabora com a eleição do Trivela aí esse ano. Então, com isso, como o Renatão Cardozão não quer, ou pelo menos a sua esposa, um negócio assim que rola aí, que eles não querem a volta desse bispo aqui pro Brasil, esse bispo aí da Universal. Então, tá feio. As brigas de bastidores é terrível, mas as pessoas não têm noção, não tem noção. A maioria do crenquinho de religião, aquele coitadinho, que às vezes é quem mantém esse troço, ele não tem noção do que é bastidores de religião. Você não tem noção. Por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas entram no canal com 4 pedras na mão, sem noção do que está falando, sem conhecimento bíblico algum. Pois eu conheço um pouquinho de bastidores de religião, e o pouco que eu conheço é nojento. É nojento porque é uma briga, é um trem feio, é uma disputa pelo poder, é a vaidade dos púlpitos, mesmo em religião como a congregação, por exemplo. Mesmo lá, você pensa que os que controlam o trem lá é tudo amiguinho, é tudo irmãozinho, um tá torcendo pelo outro? Coisa alguma. É rivalidade feia, ao ponto de não se falarem, ou se falar assim meio que se suportarem. Às vezes eles se suportam. O negócio é feio. Então, os caras que controlam o troço, a briga é feia para ver quem vai ficar no topo, para ver quem é que manda. É tudo dinheiro e poder e ganância. Não tem nada a ver com a verdadeira igreja do nosso Salvador, amados. Onde todos somos iguais. Ninguém tem que responder nada para ninguém. Por exemplo, eu não tenho que ficar... Entendo, eu conheço pessoas que fazem parte da mesma igreja que eu, que é os que seguem o nosso Salvador, como Alfredo Paulo, Davi Vieira, Nathan Silva, esse pessoal que acordou. É óbvio que não vou falar do nome do mundo, mas são pessoas que acordaram e estão seguindo o Evangelho. Então, cada dia melhorando, com cada dia mais entendimento do que é o Evangelho, do que é as Escrituras, abriu os seus olhos e está tentando abrir o olho do próximo. Essa é a verdadeira igreja. Nessa igreja, pode ser que tenha alguma coisa? Pode, mas não é pelo poder. Vai entrar gente nesse meio para tentar conturbar pessoas que às vezes não entenderam o que é a verdadeira igreja? Vai. Mas com um pouco eles desanimam e vê que não é aquilo que ele está procurando, ele vai procurar uma religião para ele. Pois as religiões são milhares, está cheio. Tem uma para cada gosto. Se você não gostar de uma que é gulosa, gananciosa, como Universal, Mundial e outras tantas, tem congregação que não cobra dízimo. A congregação, por exemplo, ela
igreja riquíssima, ou uma religião riquíssima, a gente tem esse costume de chamar a religião de igreja. Uma religião riquíssima, sem cobradismo. Como pode sair se as outras dizem que tem que ter o dízimo, tem que ter oferta, tem que ter um monte de coisa? Porque é mais que o suficiente, aquela grana que eles arrecadam com o negócio de oferta, é muito mais que suficiente, amados, para manter os prédios e construir outros prédios. A congregação tem milhares de templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E mesmo sem cobradismo. Não que lá tenha a doutrina correta, que só existe uma doutrina correta, que é a do nosso Salvador. Fiquei lá 8 anos até entender isso. Pois só há uma doutrina correta. O demais é de demônios, ou de anjos, ou de homens. Então, amados, temos que acordar para o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho. Sem superstição, as pessoas ficam livres. Amados, você tiver a noção do quanto é bom ser livre, você nunca mais ficaria preso nessas gaiolas das religiões. Nessas arapucas. Arapucas que prendem as pessoas como se fosse uma coisa de Deus, o verdadeiro Criador, mas não é. É doutrina de homens e de demônios. É óbvio que eles misturam um bocadinho de mentira, um pouco de verdade, faz uma salada, e com isso eles conseguem manter as pessoas no engano. Muita gente gosta das bravatas, de ser achacoalhado, de ser chamado a atenção. Eu creio que essas pessoas vão permanecer nesses locais até que eles caiam de vez. Pois vai chegar o momento, e não está longe, que a Babilônia religiosa vai cair. E muita gente vai chorar e vai bater nas portas desses templos querendo mais. Que nem quando o povo foi liberto do Egito, muitos deles ficaram com saudade do Egito. Então, amados, muitas pessoas não têm realmente conserto. Não tem jeito para alguns. Mas temos que continuar alertando as pessoas que existe uma igreja, um caminho, e existe uma verdade, e pessoas limpas. O Renato Cardoso, nesse discurso dele, ele xinga os pastores lá, chama de coisas horrendas, e ele deixa entender que os pastores estão dando ouvidos, estão assistindo os vídeos da gente, estão assistindo os vídeos de denúncia. Então, Renatão, assiste também, aprende, e procura se libertar também, pois ainda há tempo de tu sair pela porta da frente, pois uma hora essa casa vai cair, uma hora isso tudo vai desmoronar, uma hora a liderança vai ser presa, uma hora vai ficar difícil para vocês, e aí, vai ficar até o fim? Ou vai procurar o caminho verdadeiro? Pois serve para tu também. Ainda há tempo para você acordar, ainda há tempo, mas você é quem escolhe o teu caminho. Você é livre, como qualquer um que vê esses vídeos. Você é livre, você pode continuar na Universal, na Mundial, você pode dar seu tudo lá, ficar sem sua casa, ficar sem seu carro, ficar sem seu salário, passar fome. Você é livre para isso. Mas só que isso não vai para o verdadeiro Criador. Isso não vai para a verdadeira obra do nosso Criador, porque ela já foi feita. A verdadeira obra do nosso Criador, ela já foi feita e se encerrou. No 6º dia e no 7º ele descansou. Ele disse: crescer e multiplicar e encher toda a terra. Essa é a verdadeira obra do Criador. Podemos trabalhar na obra de Deus? Podemos. Trabalhar exatamente não, mas cuidar da obra de Deus. Quando cuidamos uns dos outros e da natureza. É isso que o nosso Salvador pediu. Você só pode fazer alguma coisa por ele quando tu faz para um dos pequenininhos deles, que é o ser humano. Aquele que está em dificuldade. Você, sendo um homem de caráter e honrado, independente de qualquer coisa, você ajudando um outro ser humano, você está fazendo pela obra do nosso Criador, que a obra do nosso Criador é o ser humano e tudo que há, amados. Então, só podemos cuidar da obra do nosso Criador, pois ele fez tudo. E se haja luz e houve luz, que sejam criados grandes luminares, que sejam criadas expansões nas águas, tudo foi feito com a palavra. Então você não pode fazer a obra
do verdadeiro Criador. Mas pode cuidar. Então cuida do teu próximo. Aprende o Evangelho e pratica no teu dia a dia. Saiba que existe um reino e é o Evangelho do Reino ao qual temos que pregar. O Evangelho do Reino não é pregado, amados. A não ser no YouTube. As religiões não pregam o Evangelho do Reino. O Evangelho da salvação, que o reino do nosso Salvador está chegando. Falta. Então, tem valentes hoje que estão falando do Evangelho do Reino. Mas são poucos. Mas o tempo é curto. Então vamos acordar e trilhar o caminho verdadeiro. Somente os amados que o verdadeiro Criador vos abençoe.